Oi, gente, eu sou Tatiana Roque. Hoje a gente vai falar de um livro difícil e importantíssimo para entender esse momento presente, que é o livro Brutalismos, do Achille Mbembe. E para ajudar a gente a entender esse livro, eu convidei a Ana Kiefer, que é professora de letras da PUC-Rio e que vai fazer uma exposição sobre o livro. Depois a gente vai fazer algumas perguntas. Obrigada, Tatiana. É um prazer estar aqui com você, no seu canal, que eu não só sigo, mas também assisto, para falar desse livro, o último livro do filósofo Achille Mbembe, Brutalismo, ainda inédito no Brasil, e que saiu na França em janeiro de 2020 pelas edições La Découverte. O brutalismo se caracteriza pela imbricação de diferentes figuras da razão. A razão econômica e instrumental, a razão eletrônica e digital, a razão neurológica e biológica. Ele repousa na profunda convicção de que não há mais distinção entre o vivente e as máquinas. Essa imbricação e, por último, essa indistinção permite ao Mbembe 3 gestos fundamentais nesse livro. Caracterizar o brutalismo como um fenômeno de ordem planetária, não circunstancial, nem circunscrito localmente. 2. Criar uma relação entre o que ele chama de membrana do mundo, submetida a uma radioatividade corrosiva, e a membrana dos vivos. Logo, todo o seu livro fala de uma política do vivo ou do vivente, não apenas ou não mais do homem e do humano. Terceiro, e mais radical gesto, é aquele que, operando sobre a indistinção entre os viventes e as máquinas, permite a ele delimitar o brutalismo como uma prática de transformação e gerência, logo de cálculo, de tudo, vivo ou não vivo, como sendo resíduo ou lixo. É diante disso que ele pergunta se será possível fazer da terra e do vivo não somente um lugar de provocação intelectual. A gente pode pensar nisso, que ele chama de provocação intelectual, como se a gente estivesse criando, mais um conceito resíduo. Mas ao contrário, como se nós estivéssemos implicados em promover conceitos propriamente políticos e acontecimentos do pensamento, são termos dele. Esses acontecimentos, quer dizer, o pensamento como motor de ações no mundo, se recolocarão a partir de uma ruptura genérica com o contexto, que ele identifica estar presente no pensamento afrodiaspórico moderno. A África e o que ele chama de signo africano serão doravante isso que excede e ao mesmo tempo dá a ver o que se passa. Quer dizer, lugar por excelência dessa combustão do brutalismo, lugar de definhamento, mas também de metástase criadora, lugar ou signo que todo pensamento planetário deverá se confrontar. Então vamos entender melhor esse signo africano com o qual teremos que nos confrontar. No que tange às práticas do brutalismo, esse signo deveria nos permitir ver, através do seu próprio excesso, como vivemos num tempo onde a ênfase se coloca numa autorização a matar, nas condutas de guerra, numa liberação dos instintos anticensurados, na desumanização vista como uma prática corrente, no encorajamento às descargas das pulsões violentas, numa guerra em geral vista não somente como expressão do humano, mas agora vista como a sua mais alta manifestação. A questão é que tudo isso que nós vemos hoje também se conjuga e dialoga com o mito do homem viril, essa figura crística, esse símbolo para ele de uma nova religião civil que funciona a partir da ferida, ver a morte em massa e ao mesmo tempo escamoteá-la. Nisso tudo, quer dizer, nessa nova religião civil da guerra, há ainda uma dimensão sexual. E sob este ângulo, o brutalismo não se situa apenas no limite do político, nem é circunstancial, ele é ao mesmo tempo político e estético. Aqui está o grande eixo, a novidade e o desafio desse livro. Como ele vai entrelaçar a questão política, as dimensões estéticas e subjetivas numa escala planetária, através do brutalismo. Quer dizer, com essa premissa de que entramos todos na era do brutalismo. Começamos por notar que o próprio conceito de brutalismo, oriundo e retirado da arquitetura, logo indicando essa potência estético-política.
Daí ele parte para os mais diferentes domínios, mas ele parte para os mais diferentes domínios através de uma determinada constatação e premissa de que o projeto de dominação universal, centrado na figura do homem, cuja essência e gênio centravam-se na linguagem, logo na capacidade de livre renúncia da razão, e essa separação de tudo que seria o domínio do artefato, né, criado pelo próprio poder simbólico do homem, está desfigurado. Quer dizer, a tecnologia deixa de ser um meio, uma ferramenta ou mesmo um fim para advir, nos seus termos, verbo e carne. Né? Uma certa metafísica tecnológica. Né? Logo, será através desses processos de fissuração dos corpos vivos, pondo-os em fusão com tudo que agora é também corpo tecnológico, que o poder de matar do brutalismo acaba por ser a produção de um encadeamento de coisas que num momento ou noutro resulta numa série de eventos fatais. Esses eventos dependem desses processos de fratura, de fissuração dos corpos, mas também da Terra. Que fraturas da Terra são essas? A modernização do mundo através das colônias e da empresa escravocrata, a fronteirização como modo de triar a população, a classificação e a expurgação dos corpos triados ou fronteirizados, que se tornam assim uma espécie de forma vazia e ao mesmo tempo ameaçadora, chamando por um desejo de segurança sem falhas, que permita, no entanto, que o falo e o patriarcado usufruam daquilo que ele qualifica como sendo o seu poder orgástico. Quer dizer, técnicas de gestão dos corpos subalternos considerados tanto como objetos como patologia. O poder aqui passa a ser caracterizado em seu caráter libidinal. Quais são as formas que ele tem de gozar? Quais são os seus jogos sádicos? Entendendo que liberdade iguala-se ao direito de dispor do corpo do outro dessa maneira. Todas essas forças de organização colonial do mundo, ele afirma, são fundamentais para entendermos hoje os recursos que nós herdamos nessa organização do brutalismo. Porque há, na violência sem finalidade, sem razão dos nossos tempos, um modo de projeção da imaginação viril e do desejo perverso que, segundo ele, nós erramos em desconsiderar. Hoje, esses limites políticos e subjetivos entre o eu e o outro, e esse modo de dispor do corpo do outro, faz de novo com que as fronteiras já não sejam apenas linhas territoriais, infiltrando-se nos próprios corpos. Independente de onde eles estejam, esses corpos serão corpos fronteiras. Por isso, os nacionalismos vitalistas necessitam de todo tipo de tribalismo viril, onipotente e perverso, onde você vai dispor do corpo do outro. O fundamental, me parece ser o alerta que o livro deixa ao dizer que nada serve pensar que um dia essa questão étnica, esses corpos fronteiras, desaparecerão. A consciência étnica muda, é certo? De rosto e grau, dependendo da situação. Mas, em realidade, segundo o autor, tal como a religião ou o desejo, ela é inerradicável. E toda reflexão sobre a possibilidade de uma organização democrática da sociedade deveria partir deste postulado. Isso porque, na era do brutalismo, tudo leva ao cálculo e não há mais direitos duráveis. Aqui, a questão negra torna-se a questão da terra inteira. Terra que faremos ou uma regeneração do vivo, ou a tumba, o mausoléu, segundo o autor, na continuidade do período geológico da história do universo. Agora, essa regeneração do vivo passará por uma vasta reorganização das relações, não sendo apenas uma redistribuição de lugares. Vai ser necessário renunciar a certos modos de apropriação exclusivas e reconhecer que há ainda o inapropriável e também o incalculável. A questão é, e aqui a resposta não está nesse livro, como poderemos operar a reunião em torno dessa renúncia e desse reconhecimento? Por isso, continuo apostando que o que por hora está no nosso alcance é repensar de forma radical
a reorganização das relações e, logo, os modos de tratar os conflitos políticos e subjetivos. As formas estéticas, conforme vistas nesse livro, vêm sendo também um modo de reimaginar relações e de abordar, logo, de tratar conflitos ou de fixá-los, impedindo a sua circulação. A tudo isso devemos hoje estar atentos. Ana, super obrigada. O livro é denso, como eu avisei no início, muito difícil, você ajudou muito a gente a decifrar os conteúdos, inclusive ele mistura conceitos de muitas áreas diferentes, da arquitetura, tem todo o lado estético. E eu fiquei com algumas perguntas, 3 perguntas eu queria te fazer. A primeira é a seguinte: o brutalismo, então, advém dessa inseparabilidade entre o homem e a máquina, é isso? É como se essas sobras, esses dejetos que a tecnologia produz, acabassem afetando também o homem como dejeto. Essa indistinção entre o corpo humano e o corpo tecnológico faz com que muitas vezes a gente já esteja numa relação de prótese ou de fusão com esses próprios corpos. Pensemos hoje, por exemplo, aqui com o celular, como que isso participa agora de forma quase que lapidar e central da nossa vida, numa relação intrínseca da minha possibilidade de estar no mundo, ou nos enxertos ou nos transplantes. Só que o brutalismo, ele é isso, ele prevê essa indistinção, quer dizer, todos os corpos são de alguma maneira miniaturizados, eles são fissurados e molecularizados, e é dessa forma que o brutalismo requer, por um lado, essa fissura para que eles fiquem indistintos, já estão em miniaturas, o corpo tecnológico e o corpo humano fiquem indistintos, e que possam, esse é o segundo passo da operação do brutalismo, ser geridos como dejetos. Quer dizer, o nosso próprio corpo também vai ser gerido em algum momento, ou parte do nosso corpo, como alguma coisa que deve ser ejetada, que deve ser liquidada, que deve ser jogada fora, que deve ser transformado no outro melhor do que o que é agora. A segunda pergunta é a seguinte: ele parece dizer, não sei se eu entendi bem, que a questão étnica, o racismo, inviabiliza a democracia. Isso é claro, a gente sabe disso. Mas eu não entendi se ele vê uma saída para isso, Existe saída? Qual é o tom, digamos assim, político dessa colocação dele sobre a relação entre o racismo e a democracia? Eu acho que, de fato, há nessa assertividade do pensamento do Achille Mbembe, que a gente já viu em outros livros também, uma necessidade de alertar para alguma coisa que não pode mais continuar como está. Então, acho que, de alguma maneira, esse diagnóstico um tanto quanto fatalista da situação, ele nos chama à necessidade de não contemporizar mais, nem por um momento, a possibilidade de não afrontar esse problema. Isso é a primeira questão. Acho que a segunda questão, efetivamente, é como que, se de fato a questão étnica não é passível de ser superada, de que maneira esses corpos fronteiras poderão não ser cristalizados e fixados, como a gente sabe, como ele fala no livro de forma exaustiva, por tanto tempo, secularmente, Como que esses corpos fronteiras podem ser corpos móveis e já não mais fixados, como isso poderá ter na sociedade uma possibilidade de não ser mais fixado. Mas, de toda maneira, eu prefiro crer que o que há aqui é uma radicalização da questão para que ela seja, de fato, por fim, afrontada sem retorno, sem possibilidade de retorno. E, finalmente, a terceira pergunta é sobre a África. A África é muito presente no discurso dele e a questão das fronteiras vem daí, das fronteiras internas na África, que ele fala sobre ultrapassar essas fronteiras, mas também as fronteiras entre a África e a Europa, que traz essa questão da imigração, que tem hoje realmente um aspecto quase eugenista, e que deixa as sobras, ele fala muito disso, e você explicou isso no vídeo, sobre as sobras. E a pergunta que eu queria te fazer é o seguinte: como ficaria essa questão das fronteiras no Brasil, que é um país continental e que as fronteiras internas são menos visíveis? O Brasil, diferente da África, ele é um país em si continental
né, que pode parecer não ter fronteiras internas, mas que tem múltiplas fronteiras internas. É isso que dar espessura às nossas múltiplas bordas, né, responde. A isso responde. E, de todo modo, mais do que múltiplas fronteiras internas, temos ainda e muito inúmeras fronteiras externas.